A pequena monarca de olhos claros e cabelos loiros tinha nome de princesa. Maria da Glória, Joana Carlota Leopoldina da Cruz, Francisca Xavier de Paula, Isidora Micaela, Gabriela Rafaela Gonzaga, princesa da Beira e do Grão-Pará. Em poucos anos se tornaria rainha de Portugal. Filha do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, e Dona Leopoldina. Nasceu em 4 de abril de 1819, no Rio de Janeiro. Maria enfrentou traições e rebeliões durante seu governo em Portugal e morreu aos 34 anos ao dar à luz ao seu 11º filho. Irmã do futuro imperador Pedro II, o caçula da família e o monarca que por mais tempo governou o Brasil, Maria da Glória ainda é pouco conhecida dos brasileiros. Se aqui ela assumiu o papel coadjuvante, ofuscada pelo irmão mais popular, em Portugal a princesa é celebrada como protagonista não de um conto de fadas, mas de uma narrativa de traições e ação para se manter no poder. Olá! Faça igual a esses inscritos e peça seu vídeo. Siga o Twitter do canal e nossas redes sociais. No Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Maria da Glória teve uma infância despreocupada e feliz, educada e muito amada pelas camareiras do palácio e pelos pais. Aos 7 anos, essa alegria foi interrompida abruptamente com a morte da mãe. O pai será o seu grande amigo e protetor. Nem mesmo os graves problemas políticos que Dom Pedro I enfrentava no Brasil e em Portugal lhe fizeram esquecer a sua filha mais velha, a quem vai escrever cartas sempre ternas que terminavam: "Adeus, minha adorada filha, teu saudoso pai, que te ama muito, Dom Pedro." Devia casar, logo que tivesse idade, com o tio Dom Miguel, nomeado regente e lugar-tenente do reino, o que foi aceito pelo infante. Dom Pedro, decidido a ficar no Brasil, resolveu abdicar do trono português em favor de Maria, mas sabia das intenções de seu irmão quanto ao trono português. Então, ele decidiu tomar uma medida arriscada: firmar um acordo de casamento entre a filha com 7 anos e seu irmão Dom Miguel. Assim, Maria da Glória começava pouco a pouco a perceber que deixaria de ser criança e que seu destino estava lhe impondo uma conduta diferente das outras meninas da sua idade. Aos 9 anos, é mandada para a Europa, acompanhada pelo Marquês de Barbacena, seu tutor, homem de confiança de Dom Pedro, nascido no Brasil, general e diplomata. O destino é a corte de Viena, para ser educada pela avó materna, mulher de Francisco I. Mas durante o tempo da viagem, Dom Miguel em Portugal proclama-se rei e o Marquês de Barbacena considera mais seguro rumar até Londres. Nesse período na Inglaterra, havia uma numerosa colônia de portugueses liberais exilados. Reinava em Windsor o rei George IV. O Duque de Wellington, bem como Lord Beresford, que anos antes tinham comandado o exército português a serviço de Dom João VI, vão prestar-lhe as homenagens devidas. Nos seus 9 anos precoce, Maria da Glória diz ao Duque de Wellington: "Sei que vós, noutro tempo, salvastes meu avô. Espero, portanto, que também agora salveis sua neta." Por motivos de segurança, em 1829, Dona Maria teve de regressar ao Brasil. As longas viagens devem ter lhe dado tempo para meditar na sua vida, na maturidade que lhe era pedida ainda tão nova, e preparava-se para ser rainha, ainda sem saber que no seu reinado seria dos mais terríveis períodos da nossa história, época de radicalismo e constante guerra civil. Sempre acompanhada da sua fiel camareira, Dona Leonor da Câmara, Maria da Glória encontra no Brasil o pai casado pela 2ª vez com Amélia de Bournet. É ela quem se encarregará de sua educação, impondo-lhe um horário espartano de estudo. Ela nunca simpatizou com a camareira, amiga e confidente da jovem princesa. Em Portugal, a agitação é grande. E no Brasil, o seu pai também tem problemas difíceis. Mais uma vez, Maria da Glória vai ter de atravessar o Atlântico numa longa viagem de 93 dias, chegando em 16 de outubro de 1829. Quando todos julgavam perdido o trono de Maria da Glória, pois os emigrados dispersos dividiam-se em facções rivais. Na França, em 1830, estourou a Revolução de Julho, o que fez animar os liberais portugueses.
Em 7 de abril de 1831, Pedro I abdicou da coroa imperial do Brasil em nome do seu filho Pedro II, irmão de Maria II, e foi para a Europa com a filha e a segunda mulher, defendeu os direitos da filha à coroa de Portugal. Tomou o título de Duque de Bragança e de regente em seu nome. Quase ao mesmo tempo, a regência da Ilha Terceira, nomeada por Pedro, pôde preparar uma expedição que em pouco tempo se apossou de Açores. Enquanto se ampliava o território constitucional, Pedro desembarcava na França, sendo acolhido com simpatia pelo novo governo e por Luís Felipe I. O governo de Miguel desacatara as imunidades dos súditos franceses, não satisfizera de pronto as reclamações do governo francês. Durante seu exílio na França, a princesa Maria da Glória vai se recordar como um dos períodos mais felizes da sua atribulada existência. Idas ao teatro, bailes, convivência com os filhos de Luís Felipe, passeios, enfim, uma lufada de ar fresco nestes 9 anos de constantes vai e vem. Durante o período que estava na França, uma grande amizade nasceu e durou até o fim dos seus dias. Clementina, filha do rei, será sua maior amiga, tendo trocado cartas regularmente. Essa amizade será mais tarde ciumentada com o casamento desta princesa da França com o irmão do futuro marido de Dona Maria. 10 anos depois, vão encontrar-se as duas em Portugal. Enquanto Dom Pedro IV organiza os apoios para a causa liberal contra o irmão Dom Miguel, vai escrever para a filha, acompanhando o seu desenvolvimento intelectual e humano. A princesa tem os mesmos mestres que os infantes de Orleans. Talvez o amor paterno tenha sido um fator importante na maneira como a jovem rainha irá ser mãe e educadora. Para alguns historiadores, a rainha terá cometido erros graves como governantes, mas são unânimes em reconhecer os dotes de educadora. As lutas prosseguem em território nacional entre apoiantes de Dom Pedro e de Dom Miguel, entre liberais e absolutistas, e só em 26 de maio de 1834, o vencido Dom Miguel vai assinar a capitulação na Convenção de Évora-Monte. Em 1º de junho, parte para Gênova para o exílio, sendo proibido voltar a Portugal. Aos 15 anos, Maria da Glória ascende ao trono português, com o título de Maria II, a 29ª monarca portuguesa e a segunda rainha reinante da história portuguesa. A primeira foi sua bisavó, Maria I, conhecida como a Rainha Louca. Após a coroação, as cortes reuniram-se expressamente para proclamar a maioridade da rainha. O seu primeiro ato oficial, em setembro de 1834, foi conceder ao seu pai, já entre a vida e a morte, a Gran Cruz da Ordem de Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito. Foi a própria rainha que lhe colocou ao peito. Perante a corte emocionada, ao presenciar esse gesto de justiça e ternura de uma jovem rainha para com aquele que fora muito mais do que um rei, muito mais do que um imperador, fora o seu grande amigo e protetor. O pai morre poucos dias depois e Dona Maria vai perceber que a partir daquele momento estava sozinha. Até sua camareira fora afastada. A madrasta e as tias não lhe ofereciam segurança e estava prestes a enfrentar um país dividido. Após assumir o trono português, todos eram de acordo que a rainha precisava se casar. Já estava com idade e Portugal necessitava de um herdeiro, além das aproximações dinásticas. Dos diversos noivos que lhe estiveram destinados, a madrasta terá o poder decisivo e acabou escolhendo seu próprio irmão. O casamento foi firmado com Augusto de Leutenberg, neto de Maximiliano da Baviera. A jovem rainha bem teria preferido se casar com o filho de Luís Felipe de Orleans, que ela conhecia, mas não lhe era permitido ter opinião. Os interesses do Estado estavam acima de tudo. O casamento foi celebrado em 28 de janeiro de 1835. 2 meses depois de casados, seu marido morreu. Dom Augusto enfrentava uma grave inflamação que se espalhou pela garganta, esôfago e estômago. À época foi levantada a hipótese de envenenamento, descartada com a necrópsia feita por uma junta médica de brasileiros e estrangeiros, convocada por Maria da Glória e sua madrasta. Há registro de que o monarca teria sido vítima de uma angina, dor no peito causada pela redução do fluxo sanguíneo para o coração. Ainda mal refeita do acontecido, decidem casá-la de novo. O escolhido é Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha. Casamento negociado pelo conde de Lavradio, ministro dos Negócios Estrangeiros do primeiro governo constitucional.
A jovem viúva estava ansiosa para conhecer o seu futuro marido e chegou a escrever a sua amiga Clementina para que lhe dissesse como ele era. Queria saber de tudo, se gostava mais do azul ou da cor rosa. Queria fazer o possível para agradar, como qualquer jovem de 17 anos que vai casar com um jovem de 19. Se casaram em abril de 1836, mas Dona Maria só encontrou seu marido meses depois. O recebeu de vestido azul, mandado fazer na França. Não será exagerado dizer que este casamento foi um raio de sol na existência atribulada desta rainha portuguesa. Ela vai amar o seu príncipe. É verdade que foi um casamento político, mas que se transformou num casamento de harmonia, entendimento e amor. Como marido e mulher, vão estar do mesmo lado, se bem que no campo político nem sempre Dom Fernando apoiava a rainha. Dona Maria fez de tudo para que este estrangeiro fosse bem aceito pelos portugueses, que desde logo perceberam que ele era mais dado às artes do que aos assuntos do Estado. Após o casamento, Dom Fernando é nomeado marechal do exército português e, como tal, vai combater durante vários anos. Nesses períodos de ausência, trocará cartas em francês com a sua jovem mulher, demonstrando que tinham bastante saudades um do outro. Em maio de 1836, procede-se novas eleições. Nesse mesmo ano, dá-se a Revolução de Setembro e a rainha é forçada a ir à Câmara Municipal jurar a Constituição de 1822. O seu marido meses depois. Ela então tentará dar um golpe de Estado no mesmo ano. O reinado de Maria II foi bem conturbado, desde a abdicação de seu pai em seu favor até os dias finais do seu governo. Durante o seu reinado, Dona Maria implementou medidas importantes em Portugal, como a institucionalização do ensino primário gratuito, o fim do tráfico de escravos nas colônias portuguesas, a criação do Ministério de Obras Públicas, a introdução do sistema métrico e da telegrafia elétrica. Ela também aboliu a pena de morte, criou o primeiro passeio público, espaço democrático onde pela primeira vez em Portugal, nobres e plebeus se misturavam. Mandou construir o Teatro Dona Maria II, estimulou a proteção às artes e a conservação do patrimônio, mas acima de tudo, ela consolidou a monarquia constitucional, instaurada por seu pai, atravessando um período de muitas revoltas e rebeliões, sem que o país enfrentasse nenhuma outra guerra. Em novembro de 1837, nasce o primeiro filho do casal e o herdeiro do trono, o futuro rei Dom Pedro V. Dom Fernando será por lei declarado rei, com o título de Fernando II. Passou à posteridade como um rei artista. Desde a sua primeira gravidez, aos 18 anos de idade, Maria II enfrentou problemas para dar à luz, com trabalho de partos prolongados e extremamente difíceis. Exemplo disso foi a sua terceira gestação, cujo trabalho de parto durou 32 horas, fim das quais foi retirada com auxílio do fórceps a menina. Aos 25 anos de idade, em sua quinta gestação, a soberana tornou-se obesa e seus partos tornaram-se ainda mais complicados. Em 1847, o sofrimento fetal, que precedeu o nascimento de seu oitavo filho, o infante Dom Augusto, trouxe ao mundo uma criança bastante arrochada e com pouca respiração. A perigosa rotina de gestações sucessivas, somadas à obesidade, que terminou por causar-lhe problemas cardíacos, e a frequência de partos distóxicos, levaram os médicos a alertarem a rainha sobre os sérios riscos que corria. Indiferente aos avisos, Dona Maria II limitava-se a retrucar: "Se morrer, morro no meu posto." Temos que admirar esta rainha, que conseguiu manter a calma, com o povo em pé de guerra permanente e em casa com uma prole numerosa para educar. Nos seus 19 anos de reinado, soube sempre ser rainha e mãe ao mesmo tempo, pois em todas as crises políticas que o país atravessou, estava sempre Dona Maria à espera de um filho, e suas obrigações como governante nunca foram descuidadas por esse motivo. Dona Maria foi uma mulher de grande força de vontade e de uma coragem assinalável. Se alguns contemporâneos a consideram de difícil trato e autoritária, a verdade é que se não tivesse sido
sido uma rainha com pulso firme, não teria acabado seu reinado sem guerras civis e proporcionado aos seus 2 filhos, que foram reis, reinados com uma certa estabilidade. As crises políticas constantes no reinado de Maria da Glória não perturbaram seu ambiente familiar, mais do que o profundo desgosto da morte dos filhos ainda pequenos. Dos 11 filhos que teve, 4 morreram à nascença. Ela teve fama de mulher com vida sexual ativa. As fofocas percorreram o reino e ganhou força ao longo dos anos entre os pesquisadores. No livro Maria da Glória, a princesa brasileira que se tornou rainha de Portugal, a autora faz referência à vida íntima da rainha, que não queria dar margem nem tempo para o marido pensar em outra mulher. De acordo com os historiadores, a preocupação amorosa de Maria da Glória em relação ao marido remontava à sua infância. Quando criança, a então princesa presenciou por inúmeras vezes as brigas entre seu pai e sua mãe. O motivo? As traições de Pedro I. Em Portugal, a princesa brasileira é lembrada como a educadora por estimular a educação e as artes no país. Ao longo dos anos, engordou muito. Ciumenta, passou a demonstrar ainda mais o sentimento em relação ao marido ao se tornar obesa. A rainha portuguesa chegou a afastar Dom Fernando dos embaixadores casados com belas mulheres. Em 15 de novembro de 1853, 13 horas após o início do trabalho de parto do infante Dom Eugênio, seu 11º filho, Dona Maria II morreu, aos 34 anos de idade. Morreu, como ela própria dizia, em seu posto. Ficou sepultada no jazigo da família Bragança, no Panteão Real. Olá, eu sou a professora Zilmar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e comentar no vídeo abaixo.